eu estou fazendo parte de uma luta que meu pai, meu avô, meu povo conquistou em 1988. Com muita dificuldade de se conseguir o artigo 231, o artigo 232, que garante, né, essa questão territorial. E aí, tendo esse direito ameaçado hoje pelo Congresso Nacional, articulado com o Poder Executivo também, né, a gente decidiu vir a Brasília, exatamente nesse momento dos 25 anos da Constituição, para a gente poder dar visibilidade a essa luta, né, a essa ameaça de direitos, a essa falta de respeito à Constituição. E hoje é muito importante participar dessa luta, da continuidade, a luta que meu pai, meu povo veio garantindo, né, desde então. Hoje, no Congresso Nacional, tramita muitos projetos de leis, muitas propostas de emenda constitucional que são contrários aos direitos indígenas, né? E a PEC 215 é uma delas. Conforme a negociação de ontem, 70 pessoas estariam entrando hoje para participar dessa audiência pública. Porém, agora pela manhã aqui na porta nos informaram, a polícia nos informou que só estão autorizadas 20 pessoas para entrar. E a gente está pensando em não entrar esses 20 e continuar negociando para entrar todos os 70 que estão inscritos e estão representando mais de 1.000 indígenas que estão aqui. Bota veneno e acerta o peito de um. Pode acontecer isso. Nós não viemos para brigar, nós viemos atrás do nosso direito. Criam leis, depois eles mesmos desfazem das leis que eles criam. Eles acham que essa casa é deles, mas essa casa não é deles, essa casa é nossa. Pessoal, cuidado com aqueles casos. Espero que o presidente da casa receba as etnias, o movimento indígena hoje, dessa grande mobilização, esse esforço que eles fizeram a Brasília, para que o presidente se comprometa que essa PEC 215, sendo inconstitucional, que ela não constitua a comissão especial. Então nós estamos aqui para garantir que a bancada ruralista, mais uma vez, não será vencedora, como foi no Código Florestal. E a questão indígena é terra pública, é terra da União, pertence aos povos que habitavam e habitam. Eu nunca vi uma política pública para os povos indígenas. Eu já só vejo para fazendeiro, para assentamento. Eu não vejo nenhum tipo de projeto que saia dessa casa de lei para as populações indígenas. Vocês acham que é fácil largar a família, todo mundo lá e deslocar com maior dificuldade? Porque vocês, quando vão sair, vocês têm diária, tem não sei o que mais, tem tudo, hotel e tudo. Vai lá ver as criancinhas dormindo ali na barraca, dormindo no chão, molhado. Mas para defender o nosso direito. Em 80, meu pai morreu assassinado por causa de terra, por causa da minha terra. Levou quase 40 anos, hoje ela é nossa. Mas por que meu pai morreu? Por que eu tive que perder meu pai? Não vamos deixar que aconteça mais. E vocês aqui são a lei, vocês ajudam a fazer as leis. Então vamos acabar com esse preconceito. Deixe nós em paz, deixe nossas terras. Eu queria pedir para quem está no Direitos Humanos, se tiver alguém aqui no Direitos Humanos, escute bem o que eu vou falar. Hoje nós vivemos uma situação de acampado no sul, índio acampado embaixo de lona, vivendo embaixo de lona. 70% daquela população, quero que vocês tenham um pouquinho de coração o que eu vou falar. 70% que está embaixo de lona é criança. Não adianta o Brasil querer ser a quinta potência mundial, discriminando as crianças, não temos uma sala de aula e um posto de saúde. Se essa casa aprovar esse projeto, essa casa também está declarando a guerra contra o índio. Todo o povo brasileiro não está gostando da forma como os deputados e os senadores estão tratando com os direitos indígenas, criando leis, inclusive, que permitem com que os fazendeiros fiquem livres e impunes das chacinas que cometem dentro das nossas terras indígenas. E a deputado, meu senador, meu fazendeiro, meio cabelo por último. Boca.
Gente vai mentar meio aí, capeta. Respeito. Gente vai mentar. Meia caju. É compadre, ele vai ver agora comer, não vai piar. Agora, para de fato inviabilizar a PEC, como o senhor disse que é possível, o que falta? O que é necessário? Essa aqui é uma casa de entendimento e de acordos. Está se construindo aqui uma percepção que o legislativo não tem necessidade de atrair para cá uma questão que tem obrigação constitucional de solução por parte do executivo, sempre com interface, é claro, nas leis, com o cumprimento das leis aprovadas. Então, o legislativo tem os temas já complexos a serem tratados. Seria atrair para cá uma demanda que não é nossa e que já foi resolvida na Constituição. Obrigado. Pega o dedo aqui. Ok, vamos enterro já. O PT não vai votar absolutamente nada que seja um retrocesso àquilo que a própria Constituição conquistou para o povo indígena. Nós entregamos a vocês alguns exemplares ontem do pedido de arquivamento. Esse é um pedido. Ele tem um processo, um trâmite, um caminho a ser seguido. Esse caminho ainda não foi completado. Nós queremos deixar claro para vocês. Ele suspendeu. Mesmo não sendo completado, nós vamos queimar para mostrar a nossa vontade e a de vocês de que ela seja totalmente arquivada.